Olá, tá no ar mais um episódio de Ensaio Geral, um podcast do Cine Teatro Brasil. Eu sou Ítalo Taveira e sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio que tá maravilhoso. Acho que vocês já cansaram, né, de me ouvir falar que o episódio tá maravilhoso, mas hoje realmente tá incrível. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Hoje, o Ensaio Geral, eu diria que ele tá cor-de-rosa. Olha, vou falar pra vocês, demorei muito tempo pra escrever essa introdução, porque a nossa convidada, são muitas. Entende o que eu digo? É até difícil falar dela. Por isso, então, eu peguei emprestado a poesia que a gente consegue enxergar nas obras dessa convidada para falar dela. Para falar que hoje nós vamos receber uma artista que transforma memórias em jardins, afetos em resistência. Uma artista que desenha todos os dias, como quem respira. A obra dela nos convida a atravessar linguagens. A poesia, o vídeo, a pintura, como quem atravessa rios invisíveis. Esse episódio, eu convido vocês a não ouvir apenas respostas, mas a reverberações de um corpo que fabula, de uma infância que ainda ecoa, de uma arte que insiste em florescer. Eu quero terminar em música, porque ela também faz parte do universo dela, a música. E eu peço licença para citar Raul Seixas, que eu tenho certeza, só não sei como provar, que ele escreveu esse verso pensando na nossa convidada. Ela, que já andou pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente nos sonhos que ela se encontrou. Hoje a gente conversa com a artista plástica, poetisa, performance maravilhosa, F. Godoy. F, Uau. prazer receber você aqui. Seja eu que muito agradeço. bem-vinda. Gente, eu consegui até ouvir uns aplausos imaginários aqui dessa plateia. Você viu? A plateia tá toda aqui com a gente. Você escutou também? Eu escutei. Primeiro, queria dizer que é um prazer. Os outros convidados não sintam inveja, mas eu preciso falar, eu sou seu fã desde muito tempo. Desde lá atrás, da época do Absinto Muito, né? Que você já tinha... lá atrás mesmo, viu? Bem lá atrás. Que você já tinha cabelos coloridos, inclusive. Sim. E eu adorava aquilo. Então, é um prazer te receber aqui. Prazer meu. Seja muito bem-vinda, fique à vontade e divirta-se. Ok, é pra isso que a gente tá aqui, pra divertir, porque senão não tinha saído de casa. Ótimo. Então vamos já começar. Eu gosto de começar do começo, tá? Ok. E eu queria que você me contasse como que você chegou até as artes. Ou como que a arte chegou até você, né? Como é que foi esse processo? Ai, é maluco, porque assim, eu sou romântica, né? Eu sou do signo de Sagitário, eu sou uma pessoa que flutua, assim. Então, eu sinto que nada é por acaso e na minha vida foi assim, ainda é assim. Eu tô com 37 anos, né? Tô falando 37, mas eu faço aniversário daqui a pouco ainda. Já pertinho. Agora em dezembro. Mas a minha vida, assim, né? Minha mãe sendo professora, alfabetizadora. Então, eu vejo que na infância mesmo, assim, rodeada de materiais comuns, como tesoura, canetinha, lápis de cor, isso sempre foi, para mim, um lugar muito gostoso, assim, tipo de... Minha mãe ia dar aula e eu pegava todas as coisas dela e começava lá a ficar brincando com aquilo e criando imagem. Então, hoje em dia, eu me sinto uma fazedora de imagens, porque eu ainda carrego isso desde a infância, sabe? Eu acho que isso é comum, assim, a muitos artistas também. Claro que pode ser uma coisa muito mágica, mas pode ser uma coisa muito comum e corriqueira, né? Também. E eu acho que essas coisas, a magia e o comum, o simples, elas andam entrelaçadas, sabe? Eu gosto de pensar nisso, porque eu me tornei professora também de artes. Então, estou dando aula na Guinhara agora, que é a universidade que eu estudei. Aula no curso de extensão de introdução a desenho, introdução à aquarela. E eu acho que quem chega lá para desenhar, sabe, que quer desenhar,
essa pessoa muitas vezes chega assim falando, ai, mas eu não desenho muito, eu cheguei com o meu desenho da infância. E aí eu falo assim, cara, mas isso é genial, sabe? Tipo, porque você parou de desenhar na infância, então você vai voltar a desenhar adulto como uma criança. Uhum. E eu acho isso muito incrível, assim, a pessoa voltar com o desenho que ela tinha. Eu queria ter ainda o desenho que eu fazia na minha infância. E incentivar essa pessoa a ir ali modelando o que ela quer atingir, né, com o desenho, eu acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, como artista hoje, para mim. A gente muitas vezes tenta fugir, né, Sim, disso, sim. da nossa criança, né, da Dessa infância, desses genuinidade, né? traços. Tipo, desse lugar que é naif, né? Tipo, a pessoa tá ali ainda, sabe, sem muito conhecimento de técnica, mas eu acho que isso é mágico, mágico, mágico. E foi, então, então você já teve esse contato, né, com a arte, com tudo, já na infância, mas então, desde sempre você entendeu que era aquilo que você queria fazer? Ou em Sim. algum momento bateu alguma Eu outra já quis ser coisa? astronauta Ah, e inventora também, sabe? que Inventar algumas surpresa, que coisas. surpresa. Mas eu acho que essas duas coisas, elas estão dentro Com do universo das certeza, artes, né? com Você certeza, sabe. com certeza. Muito bem. Agora, você não é só uma artista, você é uma multiartista, Mas né? eu acho que dentro da palavra artista Já está é um guarda-chuva que, é. né, carrega muitas coisas ali, né? Você pode ser artista da música, Uhum. artista da performance, artista da TV, artista do rádio, artista do cinema, tudo, né? Então eu Exato. acho que essa coisa já engloba um pouco. Mas quando você entendeu Uhum. que a arte englobava isso tudo e que você era isso tudo? E segunda pergunta, Sim. hoje como você lida com isso? Olha, quando eu tinha 7 anos de idade, eu até coloco isso na minha bio, assim. A minha madrinha sempre me levava para o Rio de Janeiro para passar férias. E numa dessas, ela me apresentou uma senhora, que foi uma senhora que a gente ficou na casa dela, chamada Carmen, nome de cigana, assim, né? Sim. E ela pegou minha mãozinha de criança, assim, e, tipo, esfregou, falou, fez um carinho, e falou assim: Nossa, tá escrito aqui, você vai ser artista. E aí eu acreditei, sabe? Sim, acreditei, assim, sempre levei isso pra minha vida, assim. Cheguei na escola e contei pra todo mundo, cheguei na minha casa, contei pra minha mãe. Ela leu a minha mão, sabe, com o olhinho brilhando, assim. Ela leu a minha mão, ela falou que você é artista. E E aí nunca deixou isso, de acreditar. sim, exatamente. Eu acho que é sobre isso, sabe, sobre acreditar. Então, hoje em dia, quando eu vejo uma criança desenhando ou declamando uma poesia que ela mesma fez, eu já digo logo para essa criança: você vai ser artista. Porque eu quero fazer com que as pessoas acreditem nisso, sabe? Porque eu acho que todo mundo é um pouco artista. E você pode ser mais artista, né? Acho que essa potência ela pode ser elevada com um empurrãozinho, um toque, né? Uma esfregada de mão. Agora, a gente tá falando muito da infância, Uhum. né? Então, eu entendo que isso faz parte de você ainda Nossa, hoje, né? nossa. De você também. De todos nós. Sim, claro. Mas o seu trabalho, assim, o que você enxerga, né, que nessa casa que foi a sua infância, Uhum. quais paredes ainda se encontram nas suas obras, né? O que você Legal. traz disso? Ai, muito legal isso, porque eu vivi em muitas casas que não eram nossas, casas alugadas. Então, a primeira casa que eu me lembro mesmo é uma casa que meus pais voltaram agora a viver um pouco nela, assim, do lado dela, que é uma casa que tem um canil na frente, que é o canil do meu pai. Meu pai sempre cuidou de animais. E o canil que chama canil Godog. Não, pois é, eu achei incrível esse nome, inclusive. Que é uma Godog. palavra Maravilhoso. palíndromo, né? Que dá pra ler de trás pra frente. Godog, go dog, Isso eu não tinha Godog. percebido. E é o nome da Muito nossa bom. família, Godoy. Godoy. Aham. Então, tipo, tem essa brincadeira com a palavra também, que já me excitava, assim, né? Que eu falava assim, caralho, meu pai é um gênio. E pode falar, caralho? Ninguém nunca falou. Mas vamos deixar. Qualquer coisa a gente Ok. pergunta E pro aí, pessoal lá de cima, a gente bota um pi, alguma coisa assim. arrasou. Mas aí papai sempre fez isso, sabe? Tipo, de inventar coisas também dentro da profissão dele. E nossa casa sempre teve muitos animais, assim. Tipo, muitos animais que ele pegava para cuidar e tal. Enfim.
E isso foi também moldando um pouco a minha pesquisa dentro da imagem, né? Que é, tipo, hibridizar animais com pessoas, natureza. Aí depois a gente foi morar na casa de vovó, que era uma casa muito com quintal grande, assim, tipo, onde tinham muitas plantas. E aí eu ficava lá brincando com aquilo. E acho que tudo isso vai, né, tipo, alimentando a gente de uma certa forma. Porque tudo é imagem, né? Agora, essa história de você desenhar todos os dias Será é que ela desenha todo realmente? dia? Será? Saiu aí. Dizem as más línguas. Pois é, Você eu sempre. desenha todos os dias Eu mesmo? Isso faz falo que eu parte do desenho seu todo dia. processo? É criação? É técnica? É prática? É o quê? É religião mesmo, Uhum. sabe? É uma coisa de me forçar mesmo. Às vezes eu não quero desenhar todo dia. E eu me forço, real, assim. Tipo, hoje eu ainda não desenhei, mas eu já anotei umas coisas que eu quero desenhar. E acho que no momento que você faz isso, anotar o que você quer desenhar, você já está desenhando, porque a mente, ela é indomável, né? Então, no momento que eu pensei em desenhar, eu já fiz um esboço na minha cabeça. Será que isso não é desenho? Entendeu? Ele tá para além do momento que você joga no papel, né? Com um lápis Sim. ou uma caneta. Então, eu acho que o desenho, ele tá expandido em uma outra noção, assim. Pois é. Você falou então é isso. Você já vê aqui, já nota algumas coisas Uhum. e tudo. Então, eu imagino que você seja uma pessoa até observadora, né? Acho que todo artista Muito. também tem isso, né? Hoje, nesse mundo que a gente vive, que é tudo tão rápido, a gente vive mergulhado em tantas informações, né, e estímulos. Como você faz para esse exercício de enxergar essa poesia escondida nas pequenas coisas, né, no Uhum. ordinário mesmo? Ai, eu adoro essa palavra, ordinário. Sim, Na verdade, eu gosto mais da palavra extraordinário. extraordinário. Nossa, eu amo. Mas eu vejo que a gente que é artista, a gente está sempre atento, né? Porque a gente não pode deixar nada escapar, né? Então, eu estou conversando com você, eu estou assim, reparando no jeito que você fala, e isso me contamina de certa forma que eu posso usar em alguma outra obra, né? Uhum. Então, tudo, eu deixo tudo me afetar de certa forma, porque eu acho que é aí que está o momento de estado de residência, né? Que puxa muito para o que eu penso em, em universidade mesmo, que é Sim. isso de pensar que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Acho que essa que é a, a sacada de viver como artista, né? Você tá atenta a tudo, porque Exato. tudo pode virar uma performance em algum momento, um desenho, uma pintura. E você tem um caderninho que você anota? Você anota Tenho. Eu no sou caderninho do louca de celular? caderninhos, eu tenho muitos caderninhos. Mas Eu hoje em adoro dia, com o caderninhos. celular, eu tenho me mandado áudios também, sabe? Aham, Tipo, às vezes eu falo assim, olha aqui, lembra disso, sabe? Tenho aham. feito muito isso. Muito bom, porque eu acho que isso, inclusive, faz parte do seu trabalho, né? Sim, Dessa multilinguagem sim. também, né? É a escrita, é a imagem, é o áudio, né? O Uhum. audiovisual. É porque às vezes é o jeito de falar Uhum, também, né, que vai te levar para o lugar da imagem, né? uhum, Então eu presto muita atenção nisso, assim. Por isso que eu gosto de me mandar áudio, para sim, eu tentar reproduzir a emoção que eu tava no momento, sabe? Tipo, sim. me ouvir tem sido muito Porque importante, às vezes assim. escrever não basta também, É, né? sim, às vezes você não vai pegar a emoção do momento ali, né, que tá presente na voz, assim. Agora, você falou, né, que você repara, né, você repara reparou no meu jeito de falar e tudo. Agora, eu devo dizer que realmente você também é uma pessoa que não passa despercebida, né? A sua identidade Eu é até muito tento às marcante. vezes, viu? Será que tenta? É, a sua identidade é muito marcante, né? Eh, o seu estilo, a sua voz, Uhum. né? Eh, eu quero saber como é que essa sua identidade mesmo, ela atravessa, ela transforma suas produções, suas obras, como é que Legal. você... É interessante porque quando eu tinha a banda, né, a Absinto Muito, eu pensava muito nessa imagem que a gente ia estar reproduzindo no palco, né?
Então, eu cheguei para os meninos e falei assim, gente, a gente tem que ter um jeito de se vestir, a gente tem que ter uma identidade que todo mundo vai falar assim, nossa, aqueles são os meninos da Absinto Muito. E aí, a gente começou a embarcar nessa de se vestir como as pessoas dos anos 70, né? Mas com uma contemporaneidade ali também, né? Envolvida, claro, porque a gente estava nesse tempo agora. E isso me fez pensar também que dentro das artes plásticas existe uma identidade de cada artista, né? E eu me interessei até hoje mais pelos artistas que imprimem na sua persona, né? Tipo, no seu jeito de viver, a sua própria arte. E eu comecei a pensar e elaborar, assim, essa imagem que eu queria apresentar para o mundo, né? Como F. E que ela esbarrasse, assim, diretamente no trabalho que eu faço. Então, eu adoro quando alguém chega para mim e fala assim, F, você parece com seus desenhos. Sim, totalmente. É isso, sabe? É isso. É isso que eu busco. Mas, de certa forma, eu não forcei muito a barra, sabe? Eu fui vendo que isso acontecia naturalmente, assim. As minhas escolhas eram as escolhas também que, né, estavam ali postas no desenho final, assim, que eu trago para o mundo. Então, para você, a gente não consegue, ou consegue, separar a vida da arte. O artista Então, da obra, o famoso, né? Separar o artista da obra. é engraçado isso, porque hoje em dia com rede social, né, eu sinto que o Instagram, ele é para mim um diário de bordo, onde eu vou colocando ali as minhas coisas, mas eu sinto também que essa coisa de pensar a minha imagem separada da minha obra não tem muito porquê, sabe? Até falam às vezes, faz uma conta só da sua arte, né, no Instagram e faz uma conta sua, pessoal, para não sabe, não hibridizar muito sua vida. Aí eu falei assim, não, gente, mas não tem separação, sabe? Eu acho que mostrar eu me divertindo em uma festa também pode estar dando material ali para um trabalho, sabe? Tanto que eu fiz um curta que é isso. Chama Habitat Natural, que é sobre esse lugar, de eu estar me divertindo na rua e estar me divertindo com as minhas, né? Tipo, com mulheres trans. E mostrar essa felicidade como obra mesmo, sabe? Eu acho que ocupar esse lugar é importante hoje em dia, em 2025, 2026, 7, 8, 9. Ah, maravilhoso, maravilhoso. É Acho que... isso. E é por isso que você está aqui também, e porque você... Porque se representa tanto, né, nesse lugar Legal. assim. E eu acho que é notável para o meio artístico e tem que ir além, né? Com Não ficar só certeza, com nesse meio certeza. artístico. Porque eu acho que separar as coisas meio que igual quando você tem uma polêmica também, né, que é quando você vê um grande artista que você gosta muito da obra e ele dá um vacilo, né? Total. Um vacilo social ali, é cancelado e tal, e você fala assim: "E agora? Eu vou gostar E da aí? obra, eu vou gostar só do, sabe? Como que você separa?" Eu acho que não tem muita separação assim, porque às vezes a pessoa ela é aquilo, né? Então, ferrou. Agora, você tocou no assunto da sua banda que Aham. você teve. A Absinto durou Absinto 5 Muito. anos. 5 5 anos. anos. Ah, pô, é um bom tempo. É um bom Agora, tempinho, né? Absinto Muito, um nome incrível também. Como é que foi isso? Porque Começou lá em Sete Lagoas, né? Que é a minha cidade quando que natal. surgiu essa vontade de ter uma Então, banda? eu já fazia música, assim, na internet, na época no MySpace. E o Dedé, que assim, Sim. a grande cabeça dessa banda, o Dedé, ele me achou ali na internet mesmo. E chegou pra mim e falou assim, F, vamos montar uma banda, porque eu vi que você tá cantando, você tá compondo. E a gente já se conhecia porque os nossos tios, na verdade, a mãe dele namorou o meu tio, então a gente era meio primo, assim. Já A gente já isso, tava né? frequentando a casa um do Belo outro e tal. Horizonte, Sete Lagoas, tudo ali, ó. Todo mundo conhece todo Sim, mundo. uma família mesmo. E aí a gente teve essa ideia de montar uma banda. Sim. Ele era o baterista na época. Hoje em dia ele ainda toca bateria, ele tem uma carreira solo. Ele está envolvido agora no projeto da Gabi Amarantos. Sim, O Rock sim. Doido, ele tem músicas Incrível ali, ele também. também faz parte da banda. Enfim. E aí a banda começou a andar, assim, com músicas próprias, né? Essa influência dos anos 70, muita influência dos Mutantes, Led Zeppelin, Pink Floyd. Então tinha essa vertente do rock psicodélico. A gente até chamava a banda de MPB, Música Psicodélica Brasileira. E a gente começou a rodar muito em festivais, nesses lugares de
ocupações aqui, né? As ocupações de 2013. Então, a gente estava muito envolvida também com a política da cidade, né? Essa coisa da retomada do poder do povo mesmo. Então, as ocupações que tiveram, por exemplo, o Espaço Comum Luiz Estrela. Sim. A gente estava bem no início ali da construção desse espaço, fazendo show para ganhar grana para ocupar o Luiz Estrela. Então, acho que a gente continuou essa banda até quando deu, assim. Porque chegou um momento que a gente estava fazendo tantas coisas que estava atrapalhando um pouco nossa vida pessoal. E aí, cada um foi para um canto. Sim. Então, acabou. É um relacionamento, né? Sim, Ter uma banda óbvio. é um relacionamento, quase um casamento, assim. Então, acho que chega um momento que, puf, estoura mesmo. Então, foi isso que aconteceu. E aí, quando aconteceu, eu já estava me envolvida, assim, no meio das artes visuais, né? Produzindo imagem. E comecei a me assumir como artista visual mesmo. Agora, eu falei, né, lá na introdução do sonho. Porque é isso, acho que a gente vai falar um pouco mais, né, das suas obras, referências e tudo, mas acho que o sonho também está ali sempre presente. Nossa, sim. Você sempre foi essa pessoa sonhadora e que prestava atenção nos seus sonhos? Como que veio isso? Ou foi quando você realmente foi para as artes plásticas que você começou esse processo de entender, de viver os sonhos, de fato? Sim. Não, eu acho que eu sempre fui uma alma sonhadora, assim. Acho que sempre fui instigada também a ver e reconhecer o sonho como uma parte da vida, né? Não separar, assim. Igual o Krenak fala, né? Que, tipo, o sonho, ele não tá separado da realidade, né? Tipo, não existe esse outro patamar, né? Ai, sonhei com isso. Não, cara, isso faz parte da sua vida. Então, reconhecer isso como um lugar corriqueiro mesmo e que está presente, assim. Adoro perguntar para as pessoas com o que elas sonharam hoje, enfim, anotar os meus sonhos. Tenho exposições que foram com temáticas de sonhos. Acho que as imagens que eu produzo elas bebem, né, desse lugar onírico. Então, isso me alimenta muito, sabe? É um tipo de comida que eu como, o sonho. Ai, arrasou. Já que você entrou, né, nas obras, né, que tem esse tom mais onírico, então eu queria entrar já nessa parte. De fato, é muito interessante olhar para as suas obras e entender o híbrido, o sonho, a infância, a natureza. É um corpo de bicho, uma cabeça de planta. De onde veio isso? Veio da infância também, esse seu contato até com a natureza, Sim. com bichos, né, com animais? Como é que... Então, eu queria ter os desenhos que eu produzi na infância, mas eu não tenho nada guardado. Nada. Eu queria muito rever, assim, como que era essa imagem, né? Tipo, analisar agora, sabe? Adulta. Pegar, assim, expor na minha frente e tentar enxergar o que parece com o que eu produzo hoje. Mas eu acho que vem muito da infância mesmo, sabe? Desse desejo de ficar desenhando coisas misturadas, né? Que a gente tem, assim. É quase brincar de desmontar um brinquedo e remontar ele com outros brinquedos, né? Então, eu acho que desenhar para mim sempre foi um momento de brincadeira, assim. De poder estar ali se divertindo com o que vai sair e o que está acontecendo enquanto o desenho se cria, né? E o hibridismo sempre presente, né? Muito, muito. Eu acho que eu sou uma espécie de hibridez também, né? O meu corpo hoje, como mulher trans, ele reflete isso. Até nessa coisa da dúvida, né? Às vezes eu entro dentro de um carro, um Uber, um aplicativo, e aí a pessoa pergunta assim, não, mas eu devo falar ela dela, eu devo falar ele dele? Então, essa brincadeira também, de quando a pessoa escuta a minha voz, né? Que é uma voz mais grave, eu acho que essa dicotomia, né? De tentar entender com o que eu tô falando, né? Me interessa muito também, sabe? E acho que isso é hibridez também, de certa forma. Óbvio. Mas eu adoro misturar tudo. Acho que nós somos misturas de naturezas, né? Isso já está nítido para mim, já é uma frase que eu sempre uso no meu trabalho. E outra frase que eu sempre uso também é: tudo que está vivo muda. Então a gente está em constante mudança e essa transformação, ela me interessa muito enquanto imagem e enquanto conceito também.
Então, isso está muito presente nas esculturas que eu faço, nas pinturas, né, nos desenhos, na palavra também, né? Você acha que esse seu contato com a natureza, essa observação, né, também te ensinou muito sobre metamorfose, sobre essa Nossa, mudança com mesmo? certeza. Eu acho que a natureza, ela, né, o tempo todo ela tá nos provando que existe diversidade no mundo, né? Que não é, que o mundo não é binário, e que tudo tá em constante transformação e, né, há milênios, né, isso vem acontecendo. Uhum. E se você me perguntasse hoje, né, tipo, o que que te inspira, assim, qual é o seu grande artista? E eu daria esse nome, natureza. Acho que é o que mais me inspira mesmo, assim. Então vamos te Acompanhar o perguntar, vamos crescimento de uma perguntar. planta. Qual é a sua inspiração? O que te inspira hoje? Olha, eu bebo muito de literatura, eu como Hã. natureza. É engraçado isso, né? Porque quando você prepara uma mesa com frutas, né? Você está se alimentando de algo natural que vai te fazer pensar e vai te dar energia para você viver ali longas horas de um dia. E pensar que o nosso corpo é 70% água, né? Pensar que, tipo, essas águas que estão aqui, que nos alimentam, vão conversar. A água que eu pego para fazer aquarela. Quando eu dou aula de aquarela, eu sempre falo, gente, a gente está lidando com um elemento vivo, sabe? Presta atenção nisso. E tem gente, eu não consigo controlar a aquarela. Meu bem, você não vai controlar. Ela tá viva ali, ela tem a Uhum. vontade dela. Espera ela secar, espera essa bolsa d'água secar no papel e ele vai se transformar, sabe? Tipo, Aham. isso me cativa, assim, me faz querer fazer toda hora. Tipo, não ter certeza de como vai ficar a mancha da aquarela, sabe? Tipo, Aham. achar a abstração dentro da figuração, sabe? Tem gente que fala assim, você trabalha com figurativo, né? Você faz figuras que já existem, claro que você mistura, mas as figuras estão ali. Mas eu tento achar a abstração dentro da Sim, imagem, total, sabe? Tipo, da total. imagem figurativa. Aham. Então, a abstração tá ali onde? Tá nas manchas, nas texturas. E isso é muito rico, né? Total. Então, E essa escolha da aquarela veio de algo racional também não, ou não, foi acontecendo, assim, aham, tipo, eu encontrei a aquarela na universidade, na aham. Escola Guinhar, fazendo uma aula de paisagem. Então, eu estava ali com o meu estojinho de aquarela e um professor muito gentil chegou para mim e disse assim, você tem que fazer mais aquarela, você precisa. E eu falei assim, cara, é isso, acho que eu Uhum. preciso praticar mais mesmo. E eu fui dando força a isso, sabe? Fui alimentando essa vontade. Então, tipo, hoje em dia eu me sinto mais aquarelista, claro, porque é um lugar ali que, né, tipo, é o que eu mais faço hoje em dia. Mas foi muito de uma vontade mesmo, de ir explorando essa técnica. Nunca fiz aula, foi uma coisa meio Sim. autodidata, assim, sabe? Tipo, de estar ali com o material todo dia. E é o que fica na minha mesa, assim. Se chegar lá em casa, tem uma aquarela aberta, tem um papelzinho do Sempre lado. ali, Sempre. para emergências. É. Ó, Para emergências, muito bem. O papo exatamente. tá ótimo. A gente só vai dar um rápido Ok. intervalinho, alguns segundinhos. O pessoal já conhece. Para vocês se esticarem aí, para a gente molhar as palavras Ok. e a gente já volta. Alguns segundinhos. Até breve. Agora a gente vai entrar um pouco do processo criativo, Uhum. viagens que você fez, e pegando ainda a questão do hibridismo, né? Uhum. Você traz isso também nas formas como você apresenta as suas obras. Né? A Legal. poesia, né? A palavra, a imagem, a performance, nessa parte mais prática mesmo, como você entende qual obra vai ser o quê? Ou isso também vem de maneira mais instintiva? Como é que funciona isso? Nossa, é sempre um desafio, assim, né? Quando eu sou convidada para uma exposição. Então, como já existe isso em mim, de fazer um desenho por dia, né? Pelo menos, eu tenho um acervo muito grande. Tipo, a galeria que me representa tem, assim, a gente tem uma planilha enorme de obras, cada uma com seu nomezinho, claro, porque eu não deixo nenhum filho sem nome. E eu sinto assim, igual agora, né, que foi a última exposição, que foi no Museu de Arte da Pampulha. Sim. Eu fui convidada para
fazer uma ocupação dos jardins de Buller Marx, que estão ali na frente do museu. Né? O museu ainda está em restauro, né? Em processo de restauro. E a prefeitura me convidou para criar uma obra para o jardim. E eu sou uma pessoa que trabalha exclusivamente assim com peças bidimensionais, né? Que são desenhos, pinturas. E foi um desafio criar obras que fossem tridimensionais para um jardim. E nesse momento eu pensei logo em, né, desenhos recortados em madeira, onde eu pudesse, né, inseri-los no jardim. E no desafio, né, no processo de feitura ali dessas obras, né, que eu usei os fundos do museu como ateliê, que foi assim muito mágico, porque eu estava ali debaixo do teatro do museu, né, que já foi um cassino. Sim, sim. Então tem toda essa história que já vai te abrindo, né, a mente. Eu também pesquisei todos os animais e plantas ali ao redor da Pampulha. Então tem essa pesquisa de hibridez que vai a partir do lugar também. Então eu peguei os peixes e hibridizei com as plantas. E na hora de instalar, assim, antes disso um pouco, né, nesse momento de pensar como que eu ia instalar essas obras, a gente se deparou com o vento ali no Museu da Pampulha, que é assim, né? Tipo, venta muito ali. Então, as obras, elas tinham que ser eólicas também, né? Então, isso fez com que as peças, né, pudessem também fazer esse giro. Então, elas estão ali, sabe? Elas estão como um catavento também. Então, elas giram com uma palavra atrás. A silhueta da pintura tem uma palavra. E isso deu o nome da exposição, que é Poemas Fantásticos para Jardim. Eu construí uma poesia que se move para o Jardim de Buller Marx. Então, uma coisa muito processual mesmo, de estar no lugar, de sentir. E isso vai me dando a obra, sabe? Eu acho que transformar o processo criativo em residência, para mim, tem sido essencial, sabe? Eu preciso estar no lugar para criar algo para este lugar. Acho que cada vez mais tem sido assim. Inclusive, eu imagino que você tenha se sentido em casa ali nos jardins de Sim, Buller Marx, muito né? mágico. Tem muito a ver com você. Eu, né, a gente estava, eu e Thaís, a gente estava presente, né, Na na abertura, foi abertura. lindo, né? Foi incrível. Inclusive, aquele lago com fios, com as madeixas rosas, em que dava vontade de mergulhar lá. Eu Então, pensei que se eu entrasse lá, eu sairia F. Godoy também. nesse momento que eu pensei mais assim sobre como eu poderia me tornar obra, né? Sim. Porque essa coisa que você falou, né? Que eu já tinha o cabelo diferente, pintado na banda, né? Na Absinto Muito. E eu trago isso como identidade, né? Para o meu corpo. O cabelo rosa faz parte de mim já há 5 anos. Então, foi o momento também de pensar, né? Essa extensão do meu corpo como obra, né? Como escultura nesse espaço. Então, os cabelos ali, né? Tipo, esse lago que sonha, né? Que traz essa abundância de reverberação. E eram cabelos que eu usei durante 5 anos também, assim. Tinham partes de mim ali mesmo. Então, eu acho que isso tudo é energia, né? E vai construindo um campo energético ali que conversa com as pessoas que me conhecem e com as que não conhecem também, né? Que vão ali, a partir do trabalho, chegar até mim e entender o porquê que aquelas obras foram criadas. Então, acho que todas as obras ali se tornaram um pouco autorretratos também, né? Agora, você falou dessa de estar em vários lugares, né? Visitar vários lugares. Recentemente esteve no Japão. Japão, que loucura. Um dia você Do imaginou nada. que estaria lá expondo uma obra sua? Como é que Não. foi isso? De onde surgiu esse... No início desse ano, menino, eu conheci uma curadora, que é a Bia Lessa, que é cenógrafa, ela está envolvida com o teatro também, curadora, e ela chegou para mim no carnaval, me enviou um e-mail e falou assim: estou produzindo uma exposição com artistas que vai estar na Expo Osaka. Nem sabia onde que era Osaka. Aí eu descobri que era uma cidade no Japão. Sim. E a gente tá querendo levar um trabalho seu, que era uma pintura.
E queria saber se você concorda, se você deixa. Aí eu fiquei assim, gente, será que isso é verdade? Eu respondi um e-mail assim, esse e-mail é real? Porque eu achei que eu tava lá no mundo dos sonhos mesmo, assim. Japão nunca foi pra mim Sim. uma possibilidade, sabe? Eu sempre viajei com o meu trabalho de arte. Eu sempre saí do Brasil com o meu trabalho. Então, na hora que eu chego nessa possibilidade de estar no Japão, pra mim foi um momento assim, uau! E eu respondi com muita alegria, ela percebeu. E aí eu dei meu jeito de estar lá, sabe? Fiquei 10 dias no Japão, foi rápido, foi um relâmpago, mas ao mesmo tempo, assim, muito intenso, sabe? Eu Uhum. consegui circular em 4 cidades. A Expo Osaka é mais ou menos assim, um grande evento no Japão. É quase uma Olimpíada para eles, assim, porque é um momento onde vários países mostram dentro do seu pavilhão o que seu Uhum. país está usando de tecnologia, e não só tecnologia com elementos, né, tipo, tecnológicos, porque tecnologia também é pensamento, né? Então, Sim. o que cada povo, né, de seu país está organizando como arte, cultura, e estar lá como artista foi, assim, mágico. Entre outros artistas também daqui da cidade. Tinha Julianismo também, Uhum. que é pintora, Sim. que está com um trabalho ali na praça é, com o Cura, né? Então, Sim, sim. assim, enfim, deu uma oportunidade muito de conhecer outros artistas também e conhecer outro país, outra cultura que, assim, me alimentou muito, assim. Voltei com muitas ideias e continuei uma série de fotografias também que eu tô fazendo com Exato. aquarela. É isso que eu queria perguntar também, né? Porque você é isso, essa pessoa que observa, que anota, tudo Uhum. vira, vai para essa Tudo é pastinha de material, inspiração. né? É. Exato. E Por isso que você. eu falo dessa coisa da universidade ser estar no mundo, né? Tipo, Aham. viajar, conhecer pessoas. Essa é a minha universidade agora, sabe? Tipo, não é mais estar dentro de um espaço institucional. Eu acho que estar livre, pesquisando, sabe? Criar sua própria residência de Uhum, arte enquanto você exato. viaja. Isso é, para mim, continuar estudando. Sim, eu imagino que cada lugar que você visita, cada pessoa que você Uhum. conhece é um oásis ali Total, total. de referências, né? De... Quero viajar mais, viu? Nossa, preciso. Vai. Fica aí, ó. Quem quiser convidar ela, Viajar é preciso, me convida. viajar é preciso. É isso. É, agora, falando desse processo criativo mesmo, Uhum, como que funciona? Como que você para para desenhar, para fazer, para pensar uma obra? uhum. Você escuta música? Você prefere o silêncio? Como é que você trabalha? Até porque você já mora no seu ateliê, tá lá do Sim, lado. sim. É um ateliê casa, uma casa É uma ateliê. Então casa você já está ateliê. ali Total. imersa sempre, né? Eu já tentei fazer com que eu tivesse esse lugar separado, sabe? O ateliê em um espaço e minha casa em outro. Só que eu percebi que, tipo, eu tinha que ter um lugarzinho em casa separado para isso. Porque às vezes você acorda de um sonho mesmo e você quer desenhar o que você sonhou. Sim. E você estando longe, né? Tipo, seu ateliê está em outro lugar, isso não se torna tão possível, né? Você vai Aham. só anotar ali. E às vezes você quer fazer já, sabe? Produzir a imagem. Então eu acho que estar no lugar onde eu produzo, para mim funciona muito. Acho que não com todas as pessoas, mas para mim é muito importante, sabe? Ter esse lugar de já querer Uhum. produzir. Agora, eu acho que o meu processo ele é muito infinito. As séries que eu faço, né? Tipo, elas são séries que eu continuo fazendo, sabe? Então, eu não fecho nada, assim. Então, eu deixo elas se tornarem famílias que vão crescendo e se multiplicando, sabe? Então, tem a série das fotografias, né? Que são as fotografias que eu rasgo e Aham. continuo Sim, crescendo, fazendo sim. brotar Incrível. ali Aham. uma natureza, né? Em corpos que talvez Aham. estejam mortos já. É, isso para mim é algo como reflorestar o mundo, assim, sabe? Tipo, é claro que é uma pretensão muito grandiosa, mas eu acho que simbólica mesmo, sabe? De trazer esse lugar de continuidade. Ah, eu adoraria um mundo reflorestado e habitado pelas criaturas de F. Nossa, Godoy, seria sim, eu incrível. também. Eu tenho começado a fazer um movimento de animar essas coisas, Aham. né? Animar essas ilustrações, esses desenhos. E tem sido muito mágico ver eles se tornando vida, assim, sabe? Tipo, se movimentando lentamente. Uma folha, uma flor que sai e desabrocha, assim, de um corpo. Isso me faz entender que
é possível criar novos mundos e a gente faz isso com delicadeza e afeto, né? Sim. Por falar em afeto, inclusive, em vários lugares que eu li, né, sobre você, algumas entrevistas, Uhum. outros podcasts também, você fala sobre reverberar esse afeto e tudo. O que significa para você transformar esse afeto em uma forma de resistência também, Sim. né? Eu acho que começou muito na pandemia, né? Porque eu comecei a mostrar muito o meu processo de trabalho nos Reels, né? Tipo, nos vídeos ali no TikTok. E eu acho que chega um momento que eu percebi que isso é acalanto, sabe? Tipo, a partir do momento que alguém vê ali uma imagem sendo feita, isso traz serenidade, isso traz uma paz de espírito que tá latente no fazer mesmo, sabe? Eu sinto que fazer aquarela é um estado meditativo. Isso me acalma um pouco, sabe? Eu sou uma pessoa de fogo. Eu sou Sagitário com ascendente Leão e Lua em Áries. Eu posso incendiar esse lugar aqui, mas eu não quero, eu me controlo, sabe? E Aham. eu acho que a aquarela, ela me traz para esse Sim, equilíbrio entendi. de controle mesmo, sabe? Eu fico, igual você perguntou, você escuta música no seu processo? Você deixa tudo tranquilo? Como que é? Eu gosto do silêncio para Uhum. produzir, porque eu acho que eu começo a escutar uma música ou outra na minha cabeça. Mas eu gosto também, às vezes, de colocar uma música, uma canção para me guiar também. Então, existem esses dois lugares no processo de criação. Mas a aquarela, realmente, ela tem esse poder de deixar a gente mais Sim. tranquila, sabe? Você já fez aquarela? Já tive algumas experiências com aquarela, mas Aham. realmente é isso, é Não essa é um questão lugar do de... controle e ao mesmo tempo é deixar ir, porque você Você tá fica querendo vir aqui tentando só que a água controlar, vai né? para Não você tem pode. que deixar, Tem que você tem que deixar deixar, ir. Mas deixar é fluir, incrível, assim. é muito gostoso, né? Sim. É, você vê a água se transformando em cor e em várias formas também, igual você E falou, tem né? um E tempo dentro desse também, né? abstrato surgirem, Manchas e coisas sim, que vão te levando para outros lugares. Mas o mais importante é ter paciência. é, Então eu aprendi uhum, muito com a aquarela a ter paciência, sabe? Esperar secar uma camada para começar a produzir outra camada. Então, esperar secar. Aqui em Belo Horizonte não é muito difícil, que a gente tem uhum, um tempo mais seco, uhum. né? Agora, eu já produzi também no litoral. E aí é um outro Nossa, tempo, imagina. Aham. porque já é um lugar mais úmido e você tem que esperar mesmo secar. Aí o que eu faço? Eu abro uns 5 ou 6 papéis assim e começo a fazer aqui, essa secou, enquanto eu tô fazendo essa Para daqui. já É, agilizar, né? claro, claro. Porque eu tenho que estar trabalhando. Agora, você falou, né, dessa paciência, né, do tempo. O tempo tá ali. O tempo, ele é invisível, mas ele está presente em todo lugar. Sim. Como é que você lida, né, com essa passagem do tempo das suas obras? Como é que você revisita obras Nossa, antigas? Como é super, que... super. Eu tenho em casa uma mapoteca, né? Você conhece? É Não. um objeto que foi feito para guardar os mapas. Então, Ah, geralmente, sim. é um armário muito grande, Ah, né? sim. Porque os Aham, mapas geralmente são aham. gigantes. Então, a mapoteca ela tem uma grande gaveta para Sim. você guardar desenhos grandes, desenhos pequenos. E a minha mapoteca, assim, é o meu tesouro, assim, porque eu guardo muitos desenhos. Igual eu falei, eu tento desenhar todo dia. Então, tem desenhos diários, né? Então, ela é o meu diário mesmo. Então, eu sempre abro, revisito. Quando eu tô com um bloqueio criativo, é muito gostoso de abrir e revisitar todos os desenhos, né? Porque eu tô revisitando dias, né? Então, às vezes, eu lembro o porquê que eu desenhei aquilo, Sim. porque eu tava sentindo algo e aí eu tinha que botar para fora. Aham. Eu acho que é terapêutico, sabe? Tipo, oxigena a minha mente, observar o que eu fiz e também refazer um desenho que estava inacabado, porque às vezes eu guardo um desenho que eu não acabei de fazer também. Então isso é a construção da paciência, né? Eu acho. Pois é, inclusive essa questão do desenho inacabado, tudo mais. Como é que você sabe Que quando tá você pronto. que está pronto? É engraçado, Você porque isso tem é isso? sempre uma pergunta também de alunos que Aham, estão começando a desenhar, né? sim. Como que eu sei quando tá pronto? Não tem esse lugar de saber. Eu acho Aham, que é mais sobre sentir mesmo, né? Não tem uma receita certa de quando está, sabe? Eu acho que é sobre ir sentindo ali e ver se ele precisa de algo mais ou não, naquele momento. sim. Porque, igual eu te falei, às vezes eu vejo um quadro emoldurado na casa de amigo ou uma pessoa colecionadora que comprou e eu fico pensando assim, nossa, eu podia ter feito Aham. outra coisa ali, olha.
uma garrinha, Aham. nossa, mais uma camada ali ia dar um brilho, né? Sim, E aí, tem esse lugar de entender que o desenho tá vivo, né? E ele exato. pode receber mais uma lapidação ali, Sim, sabe? Desenho é escultura também, né? Quando você tá desenhando, você tá trazendo forma, luz, sombra, e isso tudo tem uma carga sim. escultórica também. E você é muito crítica com o seu trabalho? Não, Você deixa. Você vai não fazendo. mesmo, porque senão eu acho que eu não faria tantas Aham, coisas, sabe? Eu não me sinto, igual a Clarice Lispector fala, né? Eu não me sinto uma profissional. aham. Apesar de ser uma profissão, ser a minha profissão, artista, eu acho que eu não tô nesse lugar, assim, Caxias, sabe? Tipo, do chicotinho, de, tipo, isso não tá certo, borrei aqui, então esse desenho não serve Sim, mais. sim, Não, eu acho que eu lido muito bem com o acaso, sabe? Sinto que nada é por acaso mesmo, sim, e esse lugar me instiga a produzir mais, assim. Não sou muito perfeccionista, eu sinto que os desenhos eles têm a vida própria deles, sim. então eu deixo eles serem eles mesmos. É, agora, a gente falou de inspiração, né? Te perguntei. Uhum. Você veio para Belo Horizonte com 24 anos, né? A gente Foi. conversou aqui antes, 24 anos. Como que hoje Belo Horizonte está presente no seu trabalho? A cidade te inspira também, de alguma forma? Muito. Eu me apaixonei por Belo Horizonte, assim, sabe? É, Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustada, né? Porque eu fiquei assim, olhando pra tudo e falando assim, nossa, eu nunca vou me acostumar com essa cidade. E aí eu fui percebendo que aqui também tinha esses refúgios de natureza. O primeiro Sim, lugar que eu morei foi na Guajajaras, ali, quase em frente à Faculdade de Direito. E aí o Parque Municipal ele se tornou meu quintal. Sempre vinha para cá, para o parque, para poder, né, passar o tempo, ficar desenhando, lendo. Então, ter essa relação com a cidade, de que um parque pode ser o meu quintal, começou a me trazer para esse pertencimento da cidade. E, claro, construindo relações também de amizade com pessoas da cultura, e isso foi me fazendo pertencer mais e mais e mais. Eu acho que esse contato com a natureza, né, que é muito presente aqui na cidade, subir a Serra do Curral, que é uma coisa que eu faço muito, foi me fazendo é, brilhar os olhos, assim. muito bem. Agora, a gente está chegando no final. Eu Ah, quero te fazer uma última pergunta. faça. É, talvez duas? Não sei. Vamos lá. Uma pergunta híbrida. É. É, a gente fala da cidade aqui, né? Te Uhum, perguntei sobre Belo Horizonte. Mas você também trabalha muito através dos sonhos, uhum. né? Da imaginação. Eu queria que você me falasse como é ou como seria a cidade dos sonhos, a cidade ideal de Uau! F. Godoy. Nossa! Até engoli aqui, ó, porque essa é uma pergunta muito difícil. Acho que essa é uma pergunta para uma candidata a prefeita. É. E eu não quero me envolver com política. Apesar de trazer isso um pouco para o meu trabalho também, porque a gente tem muitos movimentos na cidade que são muito importantes, como o Tarifa Zero, né? Sim, Seria muito lindo a gente ter uma cidade com um movimento gratuito de ônibus, né? Isso é total. um grande sonho. Mas eu acho que uma cidade mais arborizada, né? Belo Horizonte já foi uma das cidades mais arborizadas no Sim, mundo. Agora a gente teve a COP30 e uma das coisas que mais falaram lá foi sobre reflorestar o planeta. Então, eu acho que uma cidade com mais árvores, sabe, com mais verde, com mais diversidade de natureza, é uma cidade dos sonhos, assim, sabe? Poder andar por Belo Horizonte como se você estivesse andando dentro de um parque. Isso seria lindo, eu sabe? Não imagino. é? Imagina. Com certeza, com certeza. Olha, eu Eu acho que só esse exercício da gente imaginar já sim, faz óbvio, acontecer, óbvio. né? Então, Sim. é isso. E eu espero que você refloreste, como eu já disse, Estamos Belo tentando. Horizonte com seus sonhos, Sim. com seus seres híbridos. É,
Com a gente F, mesmo, né? Com a gente sim. mesmo, saindo pela cidade, rindo. Isso já é reflorestar, eu acho. Sim, foi um prazer receber Prazer você meu. aqui. Obrigado. Eu, por mim, continuaria essa conversa. É muito gostoso te ouvir falar. Né? Obrigada. A gente precisa realmente de mais pessoas que sonham e que transformam esses sonhos, né, em realidade, né? Em desenhos, em música, em poesia. E você faz isso de uma forma magistral. Tá? Onde as pessoas te encontram? Aqui. Instagram, tem Instagram, site. Você Não tá tem por aí, ela tá por site. Belo Horizonte, Eu sempre. sou uma pessoa que uma roda pessoa muito. que caminha. Sim, muitas pessoas me falam assim, nossa, eu te vejo sempre. E aí eu falo, eu circulo muito, meu bem. Sim, ela circula muito. Mas no Instagram mesmo, no @simples, F Godoy. E-F-E. Essa palavra também que dá pra ler de trás pra frente. Sim. F Godoy, com Y no final. Muito bem. Acompanhem F Godoy, todos os seus trabalhos, todos os seus sonhos, exposições. E ela tá por aí, caminhando pela vem cidade. aí mais exposições. E reflorestando a cidade. Vem aí. Vem, tô me inscrevendo Muito em bem. muitos editais, sou uma rata de editais. Então vamos torcer para já a gente ver mais uma exposição de F Godoy. isso. Eu fico por aqui, acompanhe o Cine Teatro Brasil também, todas as programações. Mês que vem a gente apresenta o último episódio dessa temporada do Ensaio Geral. Mas ano que vem a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau!